Eu vos saúdo nessa noite com a paz do Senhor. Eu quero deixar uma mensagem para você, meu querido irmão. Seja bem-vindo ao meu canal. Compartilhe essas mensagens porque elas são sementes que com certeza, caindo em boa terra, vão produzir muitos frutos para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero deixar aqui uma meditação nessa noite em Lucas capítulo 6, que fala da cura do homem da mão ressecada. E sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressecada. Versículo 7. Os escribas e fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado. Tem muita gente que vai à igreja, vai aos templos, só para observar. Em vez de ir para adorar, vão para criticar, ver os erros, procurar os erros de um líder, de um homem do ministério ou de algum membro. São ali os fariseus do século 20, 21. Ainda acontece isso nos dias de hoje. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, disse ao homem da mão ressecada: levanta-te e vem para o meio. Levantando-se, permaneceu de pé. Às vezes o Senhor quer que você venha para o meio, porque muitos facilmente procuram se esconder de Deus. Muitos procuram se ocultar. Muitos procuram ficar sentado lá atrás e não querem se destacar. Um vídeo anterior a esse, eu falei dos 10 leprosos que foram curados. E você observa que os 10 leprosos mantinham uma certa distância de Jesus e eles rogaram, eles gritaram: Mestre, Mestre, compadece-te de nós. Mas estavam longe de Jesus, até porque a lei os proibia de chegarem perto por causa da lepra. Mas hoje em dia não é a mesma coisa. Muitos querem as bênçãos, mas querem ficar longe de Jesus, longe de Deus, longe dos compromissos com a obra de Deus e querem receber bênçãos. Querem receber curas, querem receber vitórias. Aqui Jesus já faz diferente. Ele diz para o homem da mão ressecada: levanta-te e vem. Acerca-te, aproxima-te, vem para o meio. Quero te ver melhor. E Jesus estava ali em uma sinagoga. Sinagoga era como se fosse uma congregação nos nossos dias. Existe o templo mãe, o templo sede, e existem as congregações. Em Jerusalém havia o templo do Senhor, e havia as sinagogas, as congregações. E Jesus estava ali com muitas pessoas em volta, inclusive os fariseus e os escribas que iam ali para acusar Jesus. Como hoje nós temos, infelizmente, no nosso meio, pessoas que estão para nos criticar, nos acusar, nos difamar, nos caluniar. Infelizmente, isso faz parte. Então Jesus disse a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixar perecer? E fitando Jesus todos ao redor,
disse ao homem que estava ali no meio: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Com certeza o homem estava com aquela mão ressecada e ele não queria mostrar para todos que estavam ali que ele tinha essa mão, esse defeito na mão. Imagino eu que ele enrolou a mão, né, um pano, colocou debaixo do seu manto para que ninguém visse que ele tinha esse defeito. Até porque uma mão ressecada, ela aparenta ser até uma mão meio que igual, né, leprosa. Podia ter casca de feridas, né, juntando os dedos, uma coisa meio feia. E ele escondia a mão. Ninguém sabia do seu caso, só ele. Ninguém sabia da sua história, só ele. Ninguém sabia da sua dor, só ele. Ninguém sabia das suas mágoas, ninguém sabia, só ele. Quem sabe muitas vezes ele pedia a Deus para que ele fosse restaurado, que a sua mão fosse restaurada. Quantas vezes ele orou, ele pediu a Deus em sua casa e nada. Mas chegou um dia em que ele foi numa reunião e ele nem sabia, mas depois ele soube que um sabia do seu problema. Jesus sabia da sua história. E ele estava lá no final. Você, aí atrás. Eu? Ele? É você mesmo. Vem cá. Fica aqui no meio. Ih, meu Deus. Ele escondia na mão. Será que ele sabe? Será que alguém sabe? Será que logo eu? É, logo você, porque Deus conhece a sua história. E todos ficaram olhando, os escribas e fariseus, vendo algum milagre de Jesus para o acusar. E Jesus disse, como eu li aqui no versículo 10, ei você, estende a mão. E ele estendeu a mão, e eu creio que ele olhou assim meio acanhado, e quando ele viu a mão estava restaurada. Ele ficou olhando a mão durante um bom tempo, e as lágrimas caindo do seu rosto, e a mão estava restaurada. Ele olhou para Jesus e sorriu. E Jesus sorriu para ele. Todos olhavam em volta e diziam, o que Jesus? Não vi nada demais. O que você viu, fariseu? Não vi nada demais, o cara estendendo a mão. Isso é cura? Não, isso aí não. Todos ficaram sem entender. Mas quem entendia era o homem da mão ressecada e Jesus. Assim como ninguém sabe a sua história, assim como as pessoas dizem para você, que graça tem ele ir para a igreja, não vejo nada demais ele ir lá aceita Jesus, vai lá na frente, recebe a oração. Que é isso? Não estou vendo nada. Eles podem dizer que não estão vendo nada, que não tem graça nenhuma, que não estão vendo nenhum milagre. Os escribas e fariseus ao nosso redor podem falar a mesma coisa e diz que não aconteceu nada, mas você sabe muito bem que entre você e Jesus, só você e Ele conhece. Sabe que Ele te deu a grande vitória que você precisava. Sabe que Ele preencheu o vazio do seu coração. Ainda que existam pessoas que te julguem, que falam que não estão vendo nada, o que Deus está fazendo contigo, mas você sabe que com o Senhor Jesus você é mais que vencedor. Você sabe que com o Senhor Jesus
você se sente completo, você se sente satisfeito, porque Cristo satisfaz. Cristo satisfaz. Ele nos perdoa, Ele nos cura, Ele nos liberta. Ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o mundo vão olhar para nós e vão olhar com aquele ponto de interrogação, sem entender. Como essas pessoas olharam para o homem que só estendeu a mão. Mas ele sabia que quando ele, à medida que ele obedecia, a mão foi restaurada. E à medida que você vai obedecendo a voz do Senhor, a ordem do Senhor, algo da sua vida será restaurado. Seja na sua vida sentimental, profissional, na sua vida física, na sua vida mental, em obedecer ao Senhor, às ordens do Senhor, pela fé, virá a restauração de toda a sua vida. Obedeça. Vem para o meio. Vem para Cristo. Fita teus olhos no Mestre. E que Deus em Cristo te abençoe. Essa meditação da cura do homem da mão ressecada em Lucas capítulo 6, versículo de 6 ao versículo 11. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.